Olá, bom dia. Hoje nós iremos falar sobre o USMCA, que é o Acordo Estados Unidos, México e Canadá. O meu grupo é formado por eu, Isadora Amarante, Júlia Cruz, Lara Souza e Lucas Silva. Espero que gostem. O USMCA corresponde a um tratado de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, que moderniza o antigo acordo chamado NAFTA, que vigorava desde 1994. A renovação do acordo foi oficializada pelo atual presidente dos Estados Unidos, o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá, durante a cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina. O acordo foi fechado primeiramente de forma bilateral, entre Estados Unidos e México. Após longas negociações, o Canadá, por meio de seu primeiro-ministro, mostrou satisfação com as mudanças propostas e decidiu participar do acordo. A renovação do acordo comercial entre as três nações foi um pedido de Donald Trump, que alegava enxergar prejuízos para os setores econômicos dos Estados Unidos. Esses prejuízos teriam sido gerados por déficits no comércio entre os Estados Unidos e México. Isso provocou a perda de milhões de empregos no território estadunidense, acreditando que o NAFTA fez com que o comércio dos Estados Unidos se tornasse menos competitivo, fazendo com que o país perdesse indústrias para os demais. Trump, ao propor a renovação, pretendia proteger o mercado estadunidense e liberar os demais. Assim, o principal objetivo da substituição de acordo pauta-se no protecionismo dos Estados Unidos, propondo um comércio mais livre, um comércio mais seguro que favoreça o crescimento econômico. O USMCA é um acordo que substitui o NAFTA. O NAFTA, Acordo Comercial da América do Norte, representou durante 24 anos um tratado que representava livre comércio entre Estados Unidos, Canadá, México e Chile, como país associado. Ratificado em 1993, esse acordo tinha como objetivo facilitar o comércio entre os países que o aderiram, removendo algumas restrições comerciais sem atropelar as leis internas de cada nação. Ao contrário de outros acordos como a União Europeia, o NAFTA não permitia a livre circulação de pessoas, mas sim de bens e produtos, findando as barreiras comerciais entre os países e unindo seus interesses a fim de ampliar o mercado e aumentar a produtividade. Principais objetivos da NAFTA eram reduzir barreiras alfandegárias no que tangem às taxas cobradas em relação aos produtos importados, favorecer a circulação dos bens e serviços entre os países, promover o aumento das oportunidades de investimento entre os países, proteger a propriedade intelectual dentro de cada território e oferecer condições justas para uma competição na área livre de comércio. O NAFTA, em todo o período em que esteve em vigor, sofreu diversas críticas, apesar de movimentar a economia entre seus países membros. É bom ressaltar que há uma enorme disparidade econômica entre esses países. A economia mexicana é bastante dependente da economia estadunidense, e muitos acreditam que esse acordo intensifica ainda mais essa dependência. Outro problema referente à questão das uniões trabalhistas do México, que são contra o acordo por acreditarem que os Estados Unidos ficam em vantagem quanto aos preços dos produtos agrícolas produzidos no México. Por outro lado, os Estados Unidos acredita que sua economia estava sendo prejudicada, visto que muitas indústrias se deslocavam-se para o Canadá e para o México devido aos ativos econômicos em relação aos baixos impostos cobrados nessas áreas e a mão de obra mais barata. Os canadenses, por fim, criticavam o fato de que a parceria comercial com os Estados Unidos, por vezes, limitava o comércio com outros países. O que muda? O presidente Donald Trump propôs algumas mudanças em relação ao acordo comercial, estabelecendo regras para o comércio entre os países que, segundo ele, revolucionaria as três nações, garantindo inovação e prosperidade. Algumas das principais mudanças ocorridas são o nome
que o antigo acordo era chamado NAFTA e agora dá lugar ao USMCA. O setor automotivo, que o novo acordo pretende impedir que as indústrias transfiram-se para lugares com mão de obra mais barata. A ideia é que cerca de 75% das peças de um carro sejam fabricadas nos Estados Unidos por trabalhadores que recebam em média $16 por hora. Também temos o setor de laticínios, que o Canadá concordou em diminuir as barreiras no setor de laticínios, já que o governo dos Estados Unidos classificava a proteção dos produtos injusta com altas tarifas de importação. Assim, amplia-se o mercado de laticínios entre Canadá e Estados Unidos. A validade do acordo, que, ao contrário do NAFTA, que não possuía tempo determinado para estar em vigor, o USMCA deixará de vigorar em 16 anos. Portanto, estabeleceu-se uma cláusula de validade. A propriedade intelectual, que a proteção da propriedade intelectual já existia. O novo acordo propôs o aumento dessa proteção, oferecendo-a a farmacêuticos e inovadores agrícolas. Essa proteção estende-se também aos direitos autorais de escritores e compositores. E, por último, o comércio eletrônico. O USMCA veta os direitos aduaneiros para os produtos distribuídos digitalmente, como jogos e livros eletrônicos. O USMCA é a junção das palavras Estados Unidos, México e Canadá, dizendo por assim só onde ela se localiza. Últimas notícias. Essas notícias são do dia 12/5/2021. Os Estados Unidos entraram no dia 12/5 em sua primeira reclamação trabalhista contra o México sobre o novo acordo comercial e os Estados Unidos, México e Canadá, depois que um sindicato foi pego supostamente destruindo cédulas em uma fábrica de General Motor no norte do México. A representante do comércio dos Estados Unidos, Catherine Kaya, invocou um mecanismo de resposta rápida sobre o pacto comercial conhecido como USMCA. O mecanismo permite que um painel determine se o México está cumprindo as leis trabalhistas que permite que os funcionários escolham seus sindicatos e votem em contratos e lideranças. Se for descoberto que o país do Sul não está cumprindo suas leis, sanções podem ser invocadas, incluindo a proibição de alguns produtos de entrarem nos Estados Unidos. Usar a USMCA para ajudar a proteger a liberdade de associações e os direitos de negociação coletiva no México ajuda os trabalhadores em casa e no México, impedindo uma corrida ao fundo do poço, alegou Tai. A fonte é da Associated Press. E essa é a nossa equipe. Isadora foi responsável pela produção do vídeo, a Júlia Cruz pela produção do slide, Lara e o Lucas pela pesquisa. Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só perguntar.